Mas, em regra, nós vamos aplicar a lei brasileira em todos os crimes que ocorreram no território nacional. O que é território nacional? Aí sim. Aí nós vamos começar outras discussões. O que é território nacional? O território nacional se divide em dois. Fiz assim. Dois. Como que seria isso, gente? O território nacional se divide em um território geográfico, que a gente chama de território geográfico, território físico. O que seria isso? Seria a nossa parte, o Brasil mesmo, a parte de terra brasileira, as terras, os rios brasileiros, né, a nossa parte geográfica de terra, e até o nosso espaço aéreo em cima dessa terra, o espaço aéreo também, claro, né, esse espaço aéreo pertence ao Brasil, né, não é qualquer avião que pode cruzar aqui, não é qualquer aeronave que pode cruzar o espaço aéreo brasileiro, precisa de permissão para isso, nós vamos ver isso. Então, é a nossa terra, o Brasil, o espaço aéreo e o mar. Mas espera aí, o mar até onde? Aí sim, até o limite de 12 milhas, tá? Então, até o limite de 12 milhas pertence ao Brasil e a parte aérea também. Então, vamos lá? Qual que é o território geográfico brasileiro para aplicação da lei penal, pelo princípio da territorialidade, que é o que a gente usa? É o Brasil, a terra brasileira, o mar em volta até 12 milhas e o espaço aéreo disso tudo, da terra mais do mar até 12 milhas. Aqui, isso tudo é o território brasileiro, parte geográfica. Ok, mas o território brasileiro não é parte geográfica, porque nós temos também a parte jurídica, que também é conhecida como, por extensão, o território por extensão é o território jurídico, que são o quê? São as aeronaves brasileiras. As aeronaves, as embarcações brasileiras também são território brasileiro. Mas como assim? Exemplo, se tem uma aeronave brasileira a serviço do governo, aeronave pública, vamos supor, uma aeronave pública brasileira, e ela está ali sobrevoando a Itália, por exemplo, e acontece um crime, alguém mata alguém lá dentro dessa aeronave brasileira pública, tá? Vamos supor que seja da aeronáutica brasileira. Qual lei penal vai se usar ali? Vai usar a lei brasileira. Mas como assim estava sobrevoando um outro país? Não interessa. Por quê? Porque a aeronave pública, as embarcações e as aeronaves públicas, elas pertencem ao território brasileiro. Mas como assim? Vamos lá. Vamos ler o parágrafo 1º e o 2º do artigo 5º que a gente leu. E depois eu vou explicar para vocês. Olha o que diz. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Agora o parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e essas em porto ou mar territorial do Brasil. Bom, e aí? E aí, vamos explicar isso aí? Vamos lá. Simples demais, gente. Embarcações ou aeronaves, se elas forem públicas ou se elas estiverem a serviço do país. Como assim? Vamos lá. Se eu sou o dono de um avião, mas o presidente da República requisitou meu avião, porque ele precisava do meu avião para fazer um serviço em prol do Brasil em outro país. Então, as embarcações ou aeronaves públicas ou privadas, ainda que privadas, a serviço do país, elas são consideradas território nacional, onde quer que elas estejam. Elas estando no território nacional, óbvio, elas estando em alto mar, que a gente chama de terra de ninguém, passando essas 12 milhas, a gente entra em alto mar até chegar ao mar de outro país. Aqui, essa zona aí que é considerada terra de ninguém é considerada alto mar. Se for uma embarcação brasileira a servir pública ou privada a serviço do país, se ela estiver em alto mar, se ela estiver em território de outro país, não interessa, vai aplicar a lei brasileira, ok? Porque ela é considerada extensão do território nacional. Mas se ela for privada, aí depende. Se ela for privada, uma embarcação mercante, né, que é de transporte de mercadorias, como diz o parágrafo, se ela for privada, se ela estiver em outro país, que a gente chama de território estrangeiro, ela está nas águas argentinas, ou a aeronave está sobrevoando o espaço aéreo uruguaio, vai aplicar a lei daquele país. Aí não tem jeito, ela é privada, ela não é pública, ela não pertence ao Brasil. Ela não é extensão do território nacional. Okay? Ela está sobrevoando a Argentina, a aeronave particular sobrevoando a Argentina. Aconteceu um crime lá, aplica-se a lei da Argentina. O Brasil não tem interesse em aplicar a lei penal brasileira ali.
Mas, se ela estiver em alto mar, que é considerada essa terra de ninguém, ou espaço aéreo correspondente ao alto mar, se for uma aeronave, aí aplica-se a lei da embarcação, que a gente chama da lei da bandeira. Como é que funciona isso? A embarcação é brasileira, privada, mercante ali, está em alto mar, aconteceu um crime, ali é terra de ninguém, aplica-se a lei de ninguém ali, porque é alto mar. Mas se a bandeira do Brasil, se a embarcação é brasileira, vai aplicar a lei brasileira. Ah, se aquela embarcação foi uma embarcação colombiana, mas um brasileiro matou outro, aplica-se qual lei? A gente não tem interesse nisso. Quiser, aplica-se a lei colombiana para lá. Não é responsabilidade nossa. Mas se a embarcação for brasileira, não interessa se for um argentino matando um uruguaio dentro de um barco privado brasileiro. Mesmo em alto mar, aplica-se a lei brasileira. Então, vamos lá. Vamos ver isso aí direitinho. Se for uma aeronave ou embarcação vocês pensam em barcos, tá, gente? Uma aeronave ou embarcação pública ou privada a serviço do Brasil, independente de onde estiver, ela é extensão do território nacional. Aplica-se a lei brasileira. Se for uma embarcação ou aeronave privada, aí vai depender de onde ela está. Se ela estiver no território nacional, aplica-se a lei brasileira, claro, pela territorialidade. Se ela estiver em território estrangeiro, aplica-se a lei estrangeira. Se ela estiver em alto mar ou no espaço aéreo correspondente ao alto mar, ela é brasileira, ela pertence ao Brasil, aquela embarcação mesmo sendo privada, aplica-se a lei penal brasileira nesse caso, conforme esse quadro aí que eu estou colocando para vocês, para ficar mais fácil a compreensão. Tá? Só uma observação, o Brasil considera embarcações e aeronaves a serviço do Estado estrangeiro ou pertencente ao Estado estrangeiro como território estrangeiro. É o princípio internacional da reciprocidade. Como assim, professor? Se tem uma embarcação a serviço do governo italiano, ela entrou nessas 12 milhas de mar brasileiro, que pertence ao território brasileiro, e aí ali é cometido um crime ali dentro. Mas ela pertence ao serviço, ela está a serviço do governo italiano. Pela reciprocidade, como a gente age assim também, se fosse uma embarcação nossa, então a gente permite que o governo italiano aplique sua lei àquela embarcação, mesmo sendo em território brasileiro, mas ela estava a serviço do governo italiano. Então, pela reciprocidade internacional, se uma embarcação italiana a serviço, ou de qualquer país, a serviço do seu país, mesmo em território brasileiro aconteça um crime, aplica-se a lei daquele país, porque é assim que a gente faz. Se for uma aeronave brasileira a serviço do poder público e no estrangeiro, aplica-se a lei brasileira. Então, se for uma aeronave estrangeira a serviço do poder público daquele país no território brasileiro, aplica-se a lei estrangeira pela reciprocidade. Ok? Lembrando que, gente, a gente está falando de espaço aéreo, esquece o espaço cósmico, tá? Passou ali do espaço aéreo, entrou ali no cosmos, entrou ali no universo, aí não é de ninguém, né? Nesse espaço cósmico tem até o decreto 64.362 de 69, que não pode ser objeto de apropriação nacional, de modo que sua exploração é livre em condições de igualdade com todos os demais estados. Então o espaço cósmico pertence a todo mundo, você pode explorar ele ali, pertence a todo mundo, tá? Nós temos também que falar um pouquinho sobre o direito de passagem inocente. O que é esse direito de passagem inocente? É o seguinte: as embarcações, elas têm o direito de passagem pelo Brasil. Então tem uma embarcação mercante, tá? E ela está passando pelo Brasil, ela só está passando. Ela está passando pelo Brasil para descer para a Argentina, por exemplo. Então ela só está passando pelo nosso mar ali, teve que entrar um pouquinho nessas 12 milhas para passar. Esse direito de passagem inocente fala o seguinte: se um crime é praticado a bordo de um navio ou aeronave estrangeira privada, enquanto ela está apenas de passagem pelo território nacional, a lei nacional não será aplicada, salvo se de alguma forma afetar o interesse nacional. Então vamos lá. Está em uma embarcação, um barco passando, entrou naquelas 12 milhas brasileiras, mas só está de passagem. Ela é privada, só está de passagem indo para a Argentina. Ok. Aconteceu um crime lá. A matou o B dentro dessa embarcação. Como eles só estão de passagem, não vai aplicar a lei brasileira. Vai aplicar a lei daquela embarcação ali, de onde ela pertencer àquela embarcação, ou como for a lei do país. Mas, se afetar o interesse nacional, como assim? A guarda costeira brasileira chegou lá e mandou eles pararem. Eles foram e bateram o barco deles na guarda costeira e atiraram contra a guarda costeira e tal. Não, peraí, aí afetou o interesse nacional. Aí não, aí nós vamos aplicar a lei do nosso país. Aí não é direito de passagem inocente, não estão mais tão inocentes assim, né? Então nós vamos aplicar a lei do nosso país, tá? Mas só se afetar o interesse nacional. Isso é de interesse nacional, atiraram contra a guarda costeira. Nesse caso, sim. Mas não for assim, nós temos o direito de passagem inocente. Se eles estão só de passagem, a embarcação privada está só de passagem, acontece o crime, o Brasil não vai interferir ali. Vai ser o crime vai ser do país que
de origem daquela embarcação com o direito internacional daqueles países, né, ou decidirem, tá? Um caso recente que aconteceu foi o seguinte, olha que interessante, veio um barco, né, um navio holandês, e ele parou depois de 12 milhas, né, do mar do Brasil, logo depois, assim, estava em alto mar, e ele praticava aborto. As mulheres do Brasil vinham, pegavam uma lancha ou barcos ali, iam até lá, era praticado o aborto, e depois elas voltavam para o Brasil, depois de um tempo, né? Então, o que acontece, gente? E aí? A gente pode aplicar a lei penal brasileira nesse caso? Olha só, é uma embarcação privada, não está, né? Uma embarcação privada, cometendo um crime, que é considerado no Brasil o aborto crime, em alto mar. Mas de onde é aquela embarcação? Ela não é da holandesa, a embarcação? Então, quem que tem que julgar aquele crime é a Holanda. E a Holanda não pune o aborto assistido por médico. E ali nessa embarcação acontecia aborto assistido por médico. Então, nesse caso, o que acontecia? Nada, porque não era crime. As mulheres brasileiras iam até essa embarcação, faziam o aborto e voltavam. E não podiam ser penalizadas por nada. Por quê? Na Holanda, que é aquela embarcação pertence, e ela estava em alto mar, se ela entrasse no território brasileiro, ali naquelas 12, né, nas 12 ali, milhas, se ela entrasse ali, aí a gente puniria todo mundo ali, né, pelo crime de aborto. Mas como ela passou, ela está em alto mar, e é uma embarcação privada holandesa, e na Holanda isso não é crime, não era crime. E não foi crime, muitas mulheres fizeram isso. Ok? Vamos continuar?